Então, aqui eu vou mostrar pra vocês a sacola cenário, tá? Onde a gente vai guardar os personagens. Eu fiz o lado da frente e o de trás, eles são exatamente iguais, eu utilizei os mesmos moldes, tá? Mudei só a cor, né? A história da ovelha rosa, da Dona Rosa, coloquei o celeiro rosa. E aqui eu coloquei as cores tradicionais do celeiro normal, tá? Então, a gente vai fazer a parte da frente exatamente igual, só vai mudar as cores. Eu usei papelão, tá? Eu usei o papelão de uma caixa de televisão, que ele é bem grosso. Forrei aqui por dentro, tá? Vocês podem ver aqui que está forrado por dentro. E a alça, ela é com EVA, tá? Eu fiz essa tira aqui com EVA. Vocês podem ver aqui. Como a tira não ficou do tamanho que eu queria, eu fiz a emenda, tá? Aqui tá emendado. E coloquei 2 tiras de EVA. Ó, vocês podem ver que tem 2. E aqui eu coloquei o viés e coloquei a fita xadrez de elastano, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que eu montei ela. A primeira coisa que eu vou montar da casinha vai ser o telhado, tá? Porque a gente vai precisar dele pra recortar o papelão. Aí eu vou preparar ele, vou sombrear e já fazer o efeito da luz seca, tá bom? Agora que a gente já tem essa parte pronta, fica mais fácil pra gente cortar o papelão, tá? Eu coloquei aí na apostila o tamanho de um papelão, 45 centímetros de altura por 40 de largura, que fica mais fácil pra gente cobrir, porque é a largura do EVA, tá? Aí agora, pra moldar esse papelão, a gente vai utilizar o telhado da casa. Agora que a gente já tem a parte da frente e a parte de trás, a gente vai cobrir, tá? A minha, como vocês viram, um lado eu cobri de vermelho e o outro eu cobri de rosa. E aí, se vocês forem fazer os 2 recursos, vocês podem fazer como eu fiz. Mas caso seja um recurso só, por exemplo, se for só o celobato, aí vocês podem fazer a parte da frente da mesma cor que a parte de trás, tá? Olha, aqui eu já tenho as 2 bases, tá? A parte da frente e a parte de trás finalizada. Agora a gente vai montar a parte do fundo. Na apostila, eu coloquei uma tira de papelão de 8 centímetros, tá? Mas aí o meu papelão não foi suficiente pra fazer a tira inteira, então eu tive que cortar os pedaços. Já forrei, tá? O fundo e as laterais, só a parte de dentro. Que aí a gente vai começar a colar agora. Essas aqui vão ficar pra fora, tá? Essa preta é a parte de dentro. Depois de colado o fundo e as laterais vai ficar assim. A parte de dentro ela já tá toda forrada. E aí agora a gente vai tampar esse fundo e essa lateral. No fundo eu vou colocar um EVA preto, tá? Eu escolhi um EVA preto. E na lateral eu vou utilizar esse EVA aqui xadrez verde candy. Eu já colei o fundo e agora eu vim pra lateral e vim mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei uma tira aqui na lateral e essa parte eu vou colocar pra dentro. Então, eu cortei aqui nas laterais pra que eu possa dobrar e encaixar direitinho, tá? Vai ficar assim, ó, como a gente já forrou por dentro, né? E aí, quando a gente dobrar, vai ficar assim. Olha, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, tá? Como eu falei pra vocês, o fundo eu colei o preto, tá? E nas laterais eu colei o verde, aí ela ficou assim. Ó, ela tá toda forrada já, tá?
eu vou deixar por último a alça e a gente vai fazer essa decoração da frente aqui agora. Eu vou fazer só a decoração do vermelho e depois a gente vem pra alça, tá? Porque o processo do rosa é exatamente igual. Então não precisa eu filmar duas vezes. Então a gente vai precisar novamente de um EVA vermelho. E a gente vai marcar aqui, novamente, tá? O formato do celeiro. Pra poder cortar as tiras. As minhas tiras, elas medem 7 centímetros, tá? Então, a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu vou cortando de fora pra dentro, tá? Porque aí o tamanho aqui vai ficar bem certinho. Eu vou colocar elas assim, ó. Ó, eu fui cortando de dentro pra fora e fica certinho. O último pedaço que ficou, ele fica mais largo, então a gente vai precisar acertar ele, tá? Porque a gente vai colar no celeiro, vai dar um espaço, tá? Entre as faixas. Então essa daqui a gente precisa acertar. Ó, pronto, agora ficou tudo da mesma largura. Vou montar aqui em cima pra vocês verem. É importante na hora que a gente for colar, a gente cobrir essas emendas aqui, tá? Quando a gente for colar, vai ficar assim. Essa é a do meio. Aqui. E aqui. Aí a gente vai aqui pintar, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou montar primeiro a porta, pra gente fazer tudo de uma vez só. A medida da porta, eu usei uma folha de ofício, tá? Tamanho A4. Ó, eu usei esse tamanho aqui. É só vocês tirarem o molde pela folha. Aí, pra vazar a porta, eu vou deixar uma borda de 2,5 centímetros, tá? De cada lado. Olha pouco, tá? Vou fazer aqui as tiras pra gente colocar no meio. Ó, vai ficar assim, só que a gente vai colar por dentro. E aí, esse fundo aqui da porta, eu vou colocar outra base de EVA vermelha, tá? Pra não ficar mostrando aqui essas divisões. Desse jeito. E a gente vai colocar aqui. Agora a gente vai fazer a janelinha daqui, tá? Pra fazer a janela, eu utilizei de molde essa sombra que eu tenho aqui, mas eu coloquei o molde aí pra vocês. E agora que a gente já recortou, a gente vai sombrear pra poder colar todas as peças, tá? Olha, eu já sombreei aqui as peças, tá? Essas tiras que a gente vai colar aqui na frente da casa, eu achei legal mostrar pra vocês, que o efeito eu só fiz da metade pra cima, tá? Como a gente vai colar a porta aqui, então não tinha necessidade da gente sombrear e fazer luz seca na peça toda, tá? Então, pra poupar tempo e material, eu fiz só da metade pra cima. Esses aqui que vão ficar na lateral, né, aí eu fiz todo, porque vai ficar aparente. Mas os outros não. E aí eu vou montar com vocês aqui a porta, tá? Eu não colei, porque eu queria mostrar aqui pra vocês, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colar aqui. Na parte de trás. E essa porta, como ficou vermelho com vermelho, eu vou fazer um efeito sombra nela, tá? Só pra dar uma destacada maior. Aí eu vou colocar aqui em cima e vou marcar com palito. Eu não sei se dá pra vocês verem, tá? Mas ficou o desenho aqui. E eu vou sombrear essa marcação com giz preto. E aí, agora eu vou fazendo o efeito da luz seca, tá? E a gente vai colar aqui em cima.
como eu falei pra vocês, ó, esse acabamento aqui que não ficou legal, tá? Com excesso de cola, a gente vai colocar em cima aqui, ó, pra cobrir, tá? Se sobrar algum pedacinho aqui, não tem problema não, a gente corta depois. O importante é a gente cobrir todas essas emendas, tá bom? Então, gente, a frente do celeiro vermelho já tá pronto, tá? E do mesmo jeito que a gente fez a parte da frente, a gente vai fazer aqui na parte de trás também, tá? Aí agora eu vou fazer com vocês a alça. Pra fazer a alça da bolsa, eu vou precisar do EVA vermelho, o viés largo, esse daqui é de 35 milímetros, e a fita xadrez, tá? Eu vou utilizar a verde novamente. A alça, ela mede 1,5 m, tá? Então, eu cortei aqui 4 tiras, 2 tiras de 60 centímetros e 2 de 45. Essa de 60 e essa de 45, eu vou emendar aqui pra fazer a alça, tá? Porque ela precisa ter 1,65 m. Aliás, 1,5 m. E agora eu vou colar outra. Então, agora a gente tem duas alças de 1,5 m, tá? Eu vou precisar de duas porque eu vou colar uma na outra. Pra emenda não ficar do mesmo lado, uma em cima da outra, eu vou virar ao contrário, tá? E vou colar uma faixa na outra pra elas virarem uma só. Pessoal, agora que eu já colei, ó, estão todas coladas, tá? Um lado no outro. E aí eu venho aqui com o viés. Eu vou dobrar aqui uma pontinha, que eu vou colar na parte de dentro. Ó, vou mostrar pra vocês. Vai ficar assim. Pra quando a gente colar na bolsa, não ficar... ele não subir depois, tá? Então, a gente dá essa dobrinha aqui por trás, pra ele ficar assim. Só que agora é a hora que a gente vem com a fita xadrez, tá? E aí, eu vou colar essa fita xadrez aqui no viés de um lado e de outro, pra depois colar no EVA. Olha, aqui eu já colei, tá? Dos dois lados, como eu falei pra vocês. Já tá todo colado. E agora a gente vai unir essa parte do viés com o EVA. Essa ponta aqui, eu deixei aquela abinha que eu falei pra vocês, tá? Pra gente poder colar no EVA, pra fazer o acabamento. E agora a gente vai vir colando aqui esse viés. Ó, todo colado já. E aí ficou aquela abinha que eu falei pra vocês, que a gente vai finalizar ela aqui agora. Colando pra dentro. E agora a gente vai colar a alça da bolsa, tá? A gente vai colocar aqui na lateral. O ideal é a gente medir, tá? Quanto que a gente vai deixar de espaço aqui sobrando. Eu vou marcar aqui, eu vou deixar 12 centímetros. Vou marcar de um lado e do outro. Porque aí agora eu sei onde é que eu vou colar. Aqui. Pronto, então a sacola ela vai ficar assim, tá? Já com a alça colada, o espaço aqui é muito pequeno pra eu mostrar em pé pra vocês. Eu acho que eu vou tirar aqui do suporte pra poder mostrar. Suporte pra mostrar pra vocês que o espaço ali é pequeno, tá? Então tá aqui, ó, a parte do celeiro vermelho já tá prontinho, com a alça colada. Ele fica bem resistente, como a gente colocou um pedaço grande aqui colado, então fica bem resistente, tá? Não descola com facilidade. A parte da frente que eu falei pra vocês, pra gente colar rente aqui, ó, a caixa, tá? Porque aí a gente cobre toda aquela cola que ficou aparente aqui, ó, como o acabamento ficou perfeito, tá bom?